Esta live é uma promoção da União Beneficente Allan Kardec, que é uma sociedade espírita de caráter filantrópico e doutrinário kardecista, localizada na cidade de Dourados, na rua Ivinhema, número 4.545, no Jardim Monte Líbano, onde vem realizando um trabalho digno de nota, atendendo famílias carentes com distribuição de cestas básicas, de legumes, além dos trabalhos inerentes à prática filosófica doutrinária espírita kardecista. Com o advento da pandemia do Covid, nós resolvemos criar essas lives às sextas-feiras. E temos mantido essas lives já faz mais de um ano, com um relativo sucesso. O Centro Espírita Allan Kardec, ele é presidido atualmente pelo senhor João Dalmolin. Permissão, proteção para falarmos em seu nome. Vamos dizer mais ou menos assim, ó. Senhor Deus, que após a noite mandas a luz do arrebol, que vestes a esfarrapada com o manto rico do sol. Tu que dás a flor o orvalho, às aves o céu e o ar, que dás as frutas ao galho ao desgraçado chorar. Que desfias diamantes em cada raio de luz, que espalha flores de estrelas do céu nos campos azuis. Senhor Deus, tu que perdoas toda alma que chorou, como a clícia das lagoas que a água da chuva lavou. Faze da alma do inocente o ninho do teu amor, verte o orvalho da virtude no pequeno sofredor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Pelo amor de Jesus, que assim seja. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Pelo amor de Jesus, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Ó Santa Mãe de Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Dito isso, eu passo a palavra para o tio Odilon, a quem eu agradeço por ter aberto a nossa live aí, né, como sempre. Ele faz a abertura da nossa live e faz isso lá de Tocantins.
palmas, porque ele vai coordenar o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Ok, boa noite a todos. Boa noite a todos que estão ao vivo e aqueles que vão assistir depois. Vai Boa ficar noite. disponível no YouTube o nosso encontro desta noite. E essa é a nossa 9ª reunião de estudos do Livro dos Espíritos. Nós estamos fazendo o capítulo 2º, os elementos gerais do universo. E hoje nós vamos continuar espírito e matéria. Ainda temos propriedades da matéria e espaço universal. As perguntas elas são distribuídas, né, para que cada um faça a leitura, aquelas pessoas, os participantes, né, da noite, façam a leitura e se sentir à vontade também para fazer o comentário, né, sempre que se sentir disposto, né, a isso. Motivado. Motivado, isso, obrigado, André. Motivado. E nós começamos hoje, né, pela questão número 28, que deveria ser pelo João Dalmolin, que ficou assim do mês anterior, né? Aliás, da semana anterior, não deu tempo da gente. A gente sempre deixa umas perguntas a mais do que aquela, além da previsão, né? Porque a gente pensa que se não atingir o número de perguntas, fica para a semana seguinte. Geralmente tem acontecido uma ou duas perguntas ficam para a semana seguinte. As conversas estão sendo muito bem encaminhadas e nós estamos nos demorando até em algumas questões, o que é muito bom, porque nós estamos aprendendo, né? O aprendizado é assim mesmo, né? É para ser um estudo mesmo compartilhado, com várias discussões. E eu queria propor, então, já que o João Dalmolin não veio até agora, né? Provavelmente deve chegar um pouquinho mais tarde, para a gente passar pela pergunta 29 e depois a gente retorna para a pergunta 28. O que vocês acham? É possível fazer assim? É bom, né? É correto. Vamos fazer. Então, tá bom. Então, a questão número 29, ela ficou com a Luísa. A Luísa que vai fazer a questão 29 para nós. Um minuto. Só um minutinho. Ok. Aí, agora pode. Tá ouvindo bem? Tá, tudo bem. Nós estamos vendo as duas aí. A pergunta a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Da matéria tal qual conheceis, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria ponderável. A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, assim como não há alto nem baixo. O que seria essa ponderabilidade? Ponderabilidade. Seria a que a gente pode apalpar, pegar, tocar? Uhum. É isso? Ponderabilidade. Entendo que seria isso, né? Tocar. Então, a ponderabilidade... Alguém quer comentar? Ou a própria Luísa? A pergunta e a... Muito bem. A matéria ela tem algumas características, né? A gente
estuda que ela tem algumas características. A ponderabilidade é uma delas. E ele pergunta se esse é o essencial dela, né? Ser ponderável, né? Se é o atributo principal dela, né? A característica principal. E aí vem a resposta que tudo, da forma como a gente conhece a matéria, sim. Como nós entendemos a matéria, sim. Nós devemos considerar também que essas perguntas elas foram feitas em 1857. De lá para cá, a ciência já avançou um pouco nessa questão da física, né? Das descobertas. Então, talvez nessa época, né, a ideia que se fazia de matéria era bem mais matéria, o espírito e Deus, né? Então são duas coisas que eles distinguem, né? Para nós entendermos melhor. Então a matéria considerada fluido universal nós não conhecemos. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido para vocês é imponderável. Esse fluido, para nós, ele não tem massa, não tem peso, não tem como pegar ele. Né? Ele não tem essa característica, né? Porque nós não conseguimos medir. Os equipamentos da época não conseguiam medir esse tipo de fluido. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da matéria pesada que vocês conhecem. O que a gente entende por princípio? É a questão que nós falamos anteriormente, que tudo é originado do fluido universal. Tudo vem dele. Das combinações que esse fluido universal faz, né? Essa molécula elementar, que nós vamos ver um pouco mais depois, é que dá origem a tudo que nós conhecemos como matéria. E ele diz mais aqui, ó, a gravidade é uma propriedade relativa. Então, existem situações ou locais que a gravidade ou ela não existe ou ela não é da forma que conhecemos. Então, por enquanto, nós temos a ideia de gravidade, né? Naquela época tinha, e eu não sei se na época também aquela questão do vácuo, né? Que hoje a gente vê nos astronautas que fica assim flutuando no ar, se eles tinham ideia disso aí na época, em 1857, quando Allan Kardec, que é um cientista, estava pesquisando sobre isso, né? Então, o conhecimento da época é bem limitado, mesmo com relação à matéria. A matéria mesmo, ela é fruto de evolução, né? Lá na Grécia, eles diziam que a matéria era um deus, né? De 5 tipos de deus que criava tudo que existe no universo. Nem falava em matéria, falava em criações. Depois veio os 4 elementos, né? Depois 5 elementos, que colocou mais o éter, que até a gente tem estudado. E mais à frente, daí que nós avançamos na questão do que nós acreditávamos ser elementar, né? Então, acreditava naquela tabela periódica. Aqueles elementos, para nós, lá atrás, era elementar, né? Não tinha nada abaixo deles, né? Não sei se abaixo seria o termo correto, não tinha nada dividindo eles, né? Assim, eles eram indivisíveis, era o que existia. Existia o nitrogênio, oxigênio, cobre, ouro, tudo como elementos. Então, hoje nós já descobrimos um pouco mais sobre isso, né? Nós estamos um pouco além dessa questão. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, do mesmo modo que não há alto nem baixo. Olha que informação, né? É uma informação assim que ele trouxe para nós, esse espírito que provavelmente, né, são cientistas que já estiveram aqui na Terra, ou que vieram de outros locais, para auxiliar nós nesses estudos. Mas é isso. Alguém quer comentar mais?
Está aberto. Eu acho que está bem claro isso aí, né? Foi Uma boa, tarefa interessante da gente fazer é pesquisar a história desses elementos. A gente vai ficar achando bem interessante. Falar, nossa, como é que antigamente não sabia que existia isso? Para nós é tão óbvio, né? Certas coisas que as pessoas acreditavam no passado. A pergunta que coube a minha 33, né? Eu estava recordando a primeira vez que eu estudei o Livro dos Espíritos, eu estava cursando a 7ª série do ensino fundamental. Uhum. E é tão interessante que esses atributos da matéria a gente também estava estudando lá na cartilha da 7ª série. E aí ficou fácil, né? Porque eu comparava com aquela cartilha e estudava o Livro dos Espíritos. Eu tive aulas com o professor Enoque, querido professor Enoque. Dava-nos aula de química. E aí, então, ele falava dos atributos da matéria, mas ele já estudava junto os elementos da tabela periódica, né? Porque, como sempre tive muita dificuldade nas aulas de exatas, ciências exatas. É isso, tio Odilon. Então vamos para a próxima. Vamos para a próxima. É a 30. Maria Helena. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? A pergunta, né? Que é essa. De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos. Isso é da Maria Helena. São transformações da matéria primitiva. Não entendi. Não entendi, tio. Alguém quer comentar? Alguém quer explicar a pergunta ou comentar a resposta? Está aberto. A matéria é formada de um ou de muitos elementos, a pergunta. Aqui diz que é de um só elemento primitivo. Olha, o que eu entendi é que, tipo assim, a matéria ela é formada por, aí que a gente conhece, né? Ela é formada por vários elementos químicos, hidrogênio, essas coisas, carbono, oxigênio. E daí ele tá falando que se são vários elementos, como a gente pensa, ou se é só um. E daí ele falou que todos esses elementos que a gente pensa que são vários são uma forma de um outro primitivo. Então seria só um. Pelo que eu entendi foi isso. Certo? Muito bem. Eu também entendo dessa maneira, que foi essa resposta que o Espírito deu, né? Ela é formada de um elemento primitivo. Então, isso nos leva a raciocínio seguinte. Aquela ideia que a gente tem, o nitrogênio é o primeiro, o oxigênio é o primeiro, não. O nitrogênio, ele é originado de uma molécula elementar. E o oxigênio também, da mesma molécula. Aí a combinação dessas moléculas é que dá origem a esses elementos que está na tabela periódica que a gente entendia, né, como primitivo. Então, é a combinação de um elemento, por isso que nós estudamos lá atrás, né, sobre o fluido cósmico universal, de onde se dirige tudo. Esse fluido tem o elemento
primitivo, que dá origem a tudo que conhecemos no universo. É um negócio meio estranho, né, para aqueles que achavam assim, né, que, não, mas o nitrogênio não tem mais como o oxigênio, por exemplo, e o nitrogênio ser originado do mesmo elemento primitivo, né? Fica difícil para entender. Os espíritos vieram e falaram exatamente isso. Todos se derivam do mesmo elemento. Hoje, com o avanço dos estudos, nós temos o entendimento que tudo é energia, não é mesmo? Né? Não tem o átomo lá, que é elétron, próton, nêutron, e menor que isso ainda não tem os neutrinos, né? E além disso aí, tem coisa ainda que a gente desconhece. Se for minutializando, a palavrinha difícil para pronunciar, diminuindo cada vez mais, né, em pedacinhos, a gente chega então nesse elemento primitivo, essa molécula elementar. Ok, vamos. Alguém mais quer comentar? Deu. Eu sou muito falador. Não pode ser assim, não. Como é que é? Eu estou muito falador, não posso ser assim, não. Não. Você que é intelecto. Qual é? Vamos lá, então, para o 31, que é de novo a Luísa. De onde vêm as diferentes propriedades da matéria? Das modificações que as moléculas elementares sofrem ao se unirem, em determinadas circunstâncias. Parece que ele está falando das reações químicas, tá? Foi o que eu entendi. Vamos lá. Fala, Sérgio. Muito bem. De onde se originam as diversas propriedades da matéria? Eu fui lá no meu amigo Google e pesquisei. A matéria tem 10 propriedades gerais. Isto é, características observadas em qualquer corpo, independente da substância de que ele é feito. Inércia, massa, volume, extensão, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade, divisibilidade, descontinuidade e indestrutibilidade. Então, essas são as propriedades da matéria, né? Uma que nós vimos atrás, né, que é a massa, volume, extensão. Então, essas são as propriedades. E daí, da onde se originam as diversas propriedades da matéria? Aí ele diz que são as modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito de sua união em certas circunstâncias. É aquela questão, né, que foi colocada anterior. As moléculas, tem uma molécula elementar e uma outra molécula elementar, né? Que é a base de tudo. Então, elas se unem, e daí a união dessas moléculas, estou dando um exemplo assim bem, mas provavelmente nem é assim que acontece, né? Talvez seja 3, 4, 5 moléculas, não sei, mas essas moléculas se combinam e dá origem, por exemplo, ao nitrogênio, ao fósforo, né? Fósforo foi o primeiro elemento químico a ser descoberto, né? Dá elemento ao cobre, né? Então, a combinação dessas moléculas elementares é que vai dar, então, a origem a esses elementos. E conforme eles se combinam, conforme essas moléculas elementares se combinam, elas dão diversas propriedades diferentes uma à outra, né? A gente entende, tem molécula, né, que tem a massa diferente, né? Por exemplo, o ferro, né? Ela é bem pesado, né? Já o outro elemento é bem mais leve. Então, são propriedades diferentes, cada uma delas tem. Então, a extensão, a impenetrabilidade, a divisibilidade, né? Algumas são mais fáceis de dividir. Então, fica difícil para entender que tudo se origina da mesma coisa. Como pode, né?
o cobre e o hidrogênio, por exemplo, ser da mesma origem. São tão diferentes, né? Mas aí ele explica aqui, são as combinações, a forma como essas moléculas se unem, que dá o formato. Se a gente, por exemplo, vamos fazer uma coisa gráfica aqui, né? A gente imaginar uma molécula quadradinha, você vai unir ela, você não vai dar diferença. Agora, se você imaginar uma molécula toda diferente, né? Os lados, uma se une com a outra dá uma coisa, a outra se une dá outra coisa, porque eles são diferentes, né? E a união vai dar infinitas possibilidades até, né? Se a gente for pensar assim. No caso, nós conhecemos ainda na tabela periódica, né? Acho que a última vez que eu vi ali, 63 elementos, né? Mas cada dia descobre mais, né? Vai descobrindo, conforme vai passando o tempo. Eu não sei se está cansativo, nós estamos... Está dando para a gente entender um pouquinho. Esse negócio é meio complicadinho, mas vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Por enquanto, nós estamos estudando isso aí é muito importante a gente entender um pouquinho sobre isso aí, que daí nós vamos entender lá sobre o fluido magnético, né? Fluido magnético animal, como é que funciona a mediunidade, tudo tem a ver com essas questões também. Como é que elas produzem outros efeitos. E entender também as origens da vida, por exemplo, de onde que vem, a gente vai entender um pouquinho mais. Muito bem. Então, agora a próxima questão é a 32, é isso? 32. Vamos ver aqui. 32 é a Sheila. Sou eu? Sou eu. Sendo assim, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas e salutares, ou salutares dos corpos, seriam apenas modificações de uma única e mesma substância primitiva? Sim, sem dúvida, e só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. É interessante, né? Eu achei legal a parte do porque se você não tem um órgão específico para sentir o sabor, né? A língua, para definir a diferença dos sabores, vai ser tudo a mesma coisa, né? Então, se tendo os órgãos dispostos, com predisposição para receber essa informação de sabor, de diferença de sabor, né, os órgãos destinados a isso, é possível percebê-las. Seria isso? Ou eu estou completamente enganada? Eu acho que mais à frente, na mesma pergunta, ele esclarece um pouquinho melhor, né? Ah, sim, ele tem uma explicação. Esse princípio é demonstrado pelo fato de que nem todos percebem as qualidades dos corpos de uma mesma maneira. Um acha determinada coisa agradável ao paladar, outro a acha ruim. Alguns enxergam azul, o que outros veem vermelho. Aquilo que é um veneno para alguns é inofensível ou saudável para outros. É isso aí. É interessante. Essa resposta aí, ela me deixa um pouco assim curioso, né? Eu acho curioso isso aí, porque eu sempre fiquei pensando assim, a pessoa que sente salgado, por exemplo, o salgado que ela sente é igual ao meu? O azedo que ela sente é igual, né? A gente faz careta igual, né? Quando chupa um limão, por exemplo, mas o azedo que o outro sente é igual, né? Por isso que uma coisa é agradável para uns, para outros não é agradável. Uma coisa tem importância, depois a gente corta esse pedacinho, tranquilo. Então, eu sempre fiquei assim meio curioso, né, nessa questão, porque é interessante isso, né? A gente
É difícil, por exemplo, para eu falar para você o que é azedo, né? O que é amargo. A gente sabe por experimentação, mas eu não sei se o amargo que você está sentindo é o mesmo amargo que eu sinto. Eu não tem como eu saber isso, não tem, né, meios de eu saber. Então, Mas, Fala, Dedê. é que nem perfume, né? Eu coleciono alguns perfumes. E tem perfume que você mostra para uma pessoa, a pessoa fala, nossa, que cheiroso, que gostoso. E você mostra para outra pessoa, a pessoa fala, nossa, mas que horror. Que coisa mais horrorosa, terrível, né? Ah, não use isso aqui não, André, que isso aqui é muito forte. As estruturas vão se complexionando, né? Então, assim, um indivíduo é um apanhado de avanço na escala evolutiva, e ele também é uma complexidade em si mesmo. Então, ele ali vai ter certas especificidades, né? Então, ele vai sentir os odores de uma maneira diferente do outro. Sentir os gostos diferentes do outro. Tem tudo isso, entende? A gente poderia até projetar isso para uma outra questão, né? A questão, por exemplo, da dor, do sofrimento, da alegria, do prazer, né? Tudo isso também tem as diferenças. Por isso que a gente não tem como analisar, avaliar, aliás, a dor do outro, o sofrimento do outro. Nós não temos como. Chegou, João! Seja bem-vindo, João. João Damolim. Boa noite. Então, essa questão a gente fica assim. Muito bem. João, nós começamos a fazer o estudo e pulamos a pergunta que era tua. Ficou ainda com você. Aí nós estamos na pergunta de número 32, né? Certo. 32, com a questão que assim que você chegasse, a gente voltaria para 28. E pelos minha estimativa aqui, nós já estamos com 36 minutos de live, acho que vai ser possível fazer mesmo mais uma pergunta só a pergunta que o João está. Essa pergunta 32, alguém quer comentar alguma coisa a mais? Não? Antes da gente passar para outra? Eu. Então, vamos passar para a pergunta 28. A pergunta é assim. Para me ler aqui tem... Pode. 28. Já que o próprio espírito consiste em alguma coisa, não seria mais exato e menos controverso designar esses dois elementos gerais pelos termos matéria inerte e matéria inteligente? Resposta. As palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular a linguagem de maneira a vos entenderdes. Vossas controvérsias advêm quase sempre do fato de não vos entenderdes quanto às palavras, porque a vossa linguagem é incompleta para exprimir o que não vos toca os sentidos. Aí ela tem uma explicaçãozinha. Um fato incontestável domina todas as hipóteses. Vemos matéria que não é inteligente. Vemos um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Que elas tenham ou não uma origem comum, pontos de contato necessários, que a inteligência tenha existência própria, ou que ela seja uma propriedade, um efeito, que seja, até mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade,
é o que ignoramos. Elas nos aparecem distantes, e é por isso que as admitimos formando dois princípios constituintes do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que governa todas elas e que delas se distingue por atributos essenciais. É a essa inteligência suprema que chamamos Deus. Então, eu acho que todo mundo está percebendo aí a complexidade, a dificuldade dessa questão, né? Tanto que começa dizendo, levando-se em conta que o espírito é alguma coisa. Porque o que é o espírito? Não dá para dizer o que é o espírito, mas alguma coisa ele é. Algo que não tem significantes na nossa linguagem que possam servir para dizer o que é o espírito, como dizem aí os espíritos. Mas aí a pergunta, então, podemos falar que, já que são duas coisas diferentes, pode-se falar que a matéria bruta, a matéria em si, sem inteligência nenhuma, ela é uma coisa morta, inerte, que não produz nada, e que a outra matéria, então, seria a matéria inteligente, que é o espírito, né? Aí os espíritos respondem, olha, o negócio é meio complicado, não é bem assim, mas para vocês pode ser assim mesmo, né? Vocês podem entender dessa forma, tendo como for melhor, mas busquem se entender, porque a maioria das controvérsias de vocês vem da dificuldade do uso das palavras, então dos significados, dos significantes que nós usamos, né? Os significados dos significantes, ou seja, as palavras, cada um fala a mesma palavra, mas para cada um o significado não é exatamente o mesmo. Então, é toda essa questão da dificuldade de se dizer o que é o espírito e o que é a matéria. Mas aí vocês viram que na explicação traz mais umas complicações. A explicação está dizendo que o espírito e a matéria não se sabe como é que eles chegaram a uma conexão e como é que eles foram originados. Se eles foram originados já com uma ligação entre si, ou sem nenhuma ligação, totalmente separados um do outro. O certo é que nós já vimos aí nas questões anteriores que o espírito precisa da matéria. Ele usa a matéria. Não sei se ele exatamente precisa da matéria em todas as suas fases, mas a evolução inicial do espírito é associada à matéria. É o princípio espiritual evoluindo associado à matéria, evoluindo na matéria, né? Até que esse princípio espiritual se torne um ser inteligente que nós chamamos de humano. Mas a gente não chegou a ser humano começamos no humano, não, né? É toda uma evolução. A gente sabe disso. Então, essa questão aí de que como é que originou, como é que Deus criou isso, de que forma foi, já está muito claro aí, já está em mais de uma questão, diversas questões aí, que não tem como a gente especular isso. Tanto que lá pelas primeiras questões, lá até das primeiras 10 questões, fala assim, Deus não permitiu que o homem soubesse tudo. Até então. Nós podemos saber e descobrir as coisas, até mesmo pela ciência,
Podemos descobrir o quê? Diz lá, até onde o limite que Deus permite. Esse limite que Deus permite é o limite que nos é útil, o limite que nos desafia, que continua nos desafiando, porque a gente precisa de desafios constantes para crescer. A gente precisa desses desafios. E nem faria sentido que fosse tudo revelado para a gente, porque não ia fazer sentido para nós, talvez. Nós não entenderíamos se fosse dito de alguma forma, olha, isso foi dessa, ou desse, ou daquele jeito, poderia esclarecer alguma coisa a mais. Mas a questão divina e da criação é tão profunda que parece que a gente vai ter que especular muito, e muito, e muito para penetrar um pouquinho mais nela. Aí Allan Kardec, com as respostas dos espíritos, eu acredito que avançou anos-luz aí, em relação ao que já se sabia de Deus, da criação, dos elementos gerais do universo, né? Disso tudo. Quando falou aí que o espírito é alguma coisa, não falou, é lógico, de perispírito. Muitas vezes nós confundimos. Quando nós falamos aqui espírito para nós estamos pensando um ser com um corpo fluídico. E estamos pensando naquele corpo fluídico, como costumamos pensar em nós mesmos, como nós sendo esse corpo, né? Que é o que impacta para nós, é a imagem que nós podemos ver de nós mesmos. E aí a gente pensa muitas vezes que o espírito é o perispírito. Não está falando do perispírito. O espírito é alguma coisa que não é o perispírito, não é matéria. Diz na questão lá o que é o espírito, não se pode dizer bem o que é o espírito. Não tem como se dizer o que é o espírito. Como também não tem bem como... Tio Odilon. Olá. Então, o João colocou uma questão aí que intriga um pouco também, né? Que é quando ele... que é aquele comentário que vai abaixo da resposta da pergunta é de Kardec, geralmente. Às vezes ele faz algum comentário trazendo algumas hipóteses, né? E daí ele diz ali, ó, a origem e a conexão dessas duas coisas não são desconhecidas, se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas. Se a inteligência tem existência própria ou se é uma propriedade ou um efeito. Então, hoje existe alguns questionamentos nessa área, né? Fala até em células, né, com inteligência e tal. Já ouvi algumas viagens assim que acho interessante os pensamentos sobre isso, né? Que a matéria... Qual que é o ponto de conexão, né? A transição origina... Porque nós estudamos da matéria que ela toda se origina da molécula primitiva, né? Molécula elementar. E o espírito também tem essa origem, né? É meio confuso isso aí para a gente entender. Uma outra coisa que me chamou a atenção também é essa questão que ele fala sobre as suas controvérsias provêm quase sempre de não se entenderem. E daí me ocorreu que nós até hoje, né, nós desvirtuamos ou entendemos as palavras de forma diferente, né, distintas. Olha, até mesmo a palavra cristianismo, né? Veja o tanto de entendimentos diferentes que nós temos, né? Origem de tantas religiões, alguns comportamentos até contrários àquilo que o Cristo ensinou, né? Sobre ateísmo, espiritualismo. As palavras, como ele diz, as palavras pouco importam, né? O que a gente precisa é entender na essência, no sentido mesmo da questão. Eu penso que nós podemos ficar por aqui, né? Nós estamos já com
com 49 minutos, quase 50. Se alguém quiser comentar alguma coisa mais ainda, e daí a gente parte para o encerramento e deixa a questão 33, que ficou para o Orlando, para a próxima semana. Pode ser? Não sei, ele está aqui do lado. Pode ser, pai? Pode, claro. Pode, claro. Eu queria fazer algumas colocações, porque andaram me perguntando isso em off. O espírito de verdade. O que seria esse espírito de verdade? Atualmente, Estou achando que esse é um assunto para a gente dar uma pesquisada primeiro, porque teria que fundamentar, né, a resposta. Eu também concordo com o João. É o espírito de verdade ou da verdade? Segundo Haroldo Dutra, é Jesus. Então, mas deixa para a próxima. Mas vamos deixar para a próxima, né, gente? Porque vamos fazer uma pesquisa primeiro, como o João Vamos fazer falou, uma pesquisa primeiro, né? Para a gente saber certinho quem que é esse espírito da verdade. Certo? Certo. Então, Ok. eu vou passar para o meu pai, que está aqui do meu lado, para ele fazer a prece de encerramento para nós, já que ele ficou sem responder. Fica em aberto essa questão da pesquisa do espírito de verdade, de quando vamos tratar dela, ou já está ficando como uma tarefa para o próximo encontro? Então, aí o Dilon que sabe o que você termina, Dilon. Eu acho que é válido, né? Válido a gente pesquisar sim, por que não? Não, mas o João Alguém pode ficar encarregado de pesquisar e outros também contribuir, né? A gente pode pesquisar. Eu já vi posições do Jorge Elahá, do Haroldo Dutra, né? Tem na própria obra de Allan Kardec, né? Tem algumas pistas também que a gente pode buscar. E daí a gente pode colocar assim, é um assunto que é interessante a gente poder colocar, né? Acho que vale, sim. Alguém quer ficar dono da pergunta? O André, né, que levantou a lebre, o que aconteceu? Aí eu preferi, então, só depois que eu vim aqui para o outro computador do André, é que deu certo. Então, nós vamos agradecer a Deus, nosso Senhor, né, por esse momento especial. Pedir desculpa para aqueles que vão assistir a nossa live, porque eu mesmo dei alguns fora com o negócio do meu computador, né? E sempre tem, mas como é tudo família, né? E assim fica gostoso também, porque não tem etiqueta, não tem, né? A gente faz a live com bastante simplicidade mesmo. É um estudo bem simples de pessoas que estão aprendendo como eu, né? Somos todos aprendizes da doutrina espírita. Então a gente fecha os olhos e abre os olhos da alma para conversar com Deus neste momento. Fazemos uma reflexão do dia, fazemos uma reflexão da semana, até mesmo das correrias. Eu vi o nosso querido irmão João e a Maria Helena, que disse assim, eu vim cansada lá do Monte Líbano. E o João também, correndo atrás, perdeu até a hora, né? Fortalece. Então, Senhor Jesus, muito obrigado pela semana. Obrigado por nós estarmos aqui falando, trocando ideia, caminhando, ouvindo, cantando. O André gosta muito de cantar, né? Então, tudo isso é coisa muito boa. Tem outras pessoas que não estão tendo condição de fazer isso que nós estamos fazendo. Então, muito obrigado mesmo pela nossa reunião,
Pedimos também que esse final de semana se aproxima aí uma data muito gostosa, né? Que é o Dia dos Pais, né? Nossa, se não me engano é agora domingo, né? Parece que é domingo. Então, que Deus abençoe todos os pais, mesmo aqueles que estão presentes ainda, que os filhos tenham a felicidade de poder ver eles, né? Todos os dias. O meu, eu não sei nem se já reencarnou, mas eu agradeço e oro por ele, aonde ele estiver. Porque é muito bom a gente ter um pai, ter uma mãe, ter uma família, né? E esse momento é curto, né? Quando a gente vê, já a gente não tem mais o papai e a mamãe junto conosco. Então, que Deus nos abençoe, abençoe essa data. E a todos os pais, nosso parabéns, né, pelo dia que se aproxima, que se avizinha. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Muita paz. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.